Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus, eu confio em vós. Caríssimos irmãos e irmãs, reunidos então nesta segunda-feira da segunda semana da Páscoa. Hoje, dia 13 de abril, né? Já se aproximando do meio do mês e no início praticamente o início da segunda semana da Páscoa, que dá propriamente dito continuidade ao clima do Domingo da Misericórdia, mas introduz um tema fundamental para quem deseja seguir o ressuscitado, o novo nascimento. Então iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para a constância de Cristo, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, então, iluminados pela liturgia, no Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos 1 ao 8. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. O Evangelho, então, vai nos apresentar um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, propriamente dito, mestre da lei, que vai ao encontro de Jesus à noite. Ele representa aquele que tem sede da verdade, mas ainda está nas sombras da dúvida ou do medo social. Aquele que ainda tem medo de ser criticado. Aquele que ainda tem medo de ser perseguido. Jesus vai afirmar, então, que para nós vermos o reino de Deus é preciso nascer do alto ou nascer de novo. Nicodemos, então, preso à própria lógica humana, pergunta como um velho poderia voltar ao ventre materno. Mas ele não reconhece que é algo espiritual, é algo interior. As pessoas, não só antigamente, mas hoje, ficam muito presas nas aparências. Mas esquecem que o principal é o interior. A gente está numa geração, num tempo em que a pessoa com aparência, às vezes questões de aparência, ela parece ser uma pessoa forte, né, que vai na academia, tudo, mas o interior dela está destruído. O interior dela está na plena escuridão. Então é este interior que começa. Nós vemos que o número de pessoas que se suicidam aumenta. Pessoas com problemas mentais aumenta. E muitas mortes são causadas por isso. Então, é algo que a gente não percebe, mas é algo que deve vir do nosso interior. Jesus esclarece que esse nascimento não é biológico, mas espiritual. O batismo é a ação do Espírito Santo que nos transforma. Na Páscoa, somos convidados a deixar morrer o homem velho, preso ao pecado e ao egoísmo, para que o homem novo floresça. O Espírito Santo, então, é como o vento, não sabemos de onde vem, nem para onde vai, mas sentimos seus efeitos. Viver a Páscoa é permitir-se ser conduzido por esta força imprevisível e renovadora, saindo do controle rígido sobre a própria vida. É deixar Deus ser Deus, é deixar Deus sonhar em nossas vidas. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Na primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 ao 31. Após então a libertação de Pedro e João, a comunidade cristã não se intimida com as ameaças
das autoridades. Em vez de pedirem o fim das perseguições, eles pedem paresia, ousadia e coragem. Os reis da terra se insurgem, os príncipes cuspirão unidos contra os... Perdão. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Jesus, de Deus. Eles rezam com salmos, reconhecendo a soberania de Deus sobre a história. A oração, então, não é um refúgio para fugir do problema, mas uma fonte de poder para enfrentá-los. Ao terminarem a oração, o lugar onde estavam tremeu. É um sinal de que o Espírito Santo sacode as estruturas estagnadas para nos enviar a missão. E para bem rezarmos esta sexta-feira, sexta-feira, olha as ideias. Tô querendo que a semana acabe logo. Mas, para bem rezarmos esta segunda-feira, né? Nós primeiramente pensamos assim. Nicodemos foi até Jesus à noite. Existe alguma área da nossa vida que ainda está às escuras? Onde ainda precisamos, aonde ainda não permitimos que a luz do ressuscitado brilhasse totalmente? A gente tenta controlar tudo. Uma pergunta, né? A gente tenta controlar tudo ou deixa que o vento do Espírito Santo sopre e leve a gente para onde Deus deseja? Mesmo que às vezes isso mude o nosso plano. Então, a gente prefere fazer a nossa vontade ou fazer a vontade de Deus? Diante das nossas dificuldades do dia a dia, a nossa oração é uma lamentação ou um pedido de coragem para continuar testemunhando que Cristo está vivo? Então, primeiramente, qual o lugar da nossa vida que precisa da luz do ressuscitado? Será que estamos fazendo a vontade de Deus? Ou só estamos no nosso próprio egoísmo? Será que as nossas orações estão pedindo a força? Ou só estão pedindo o arrego? Né? Estão pedindo a força para enfrentar e atravessar as dificuldades para que possamos crescer na fé? Ou só para que possamos fugir? Né? Então, pensemos nisso. Espírito Santo, sopra sobre as áreas áridas do meu coração. Dá-me a graça de nascer de novo hoje, com a coragem de quem sabe que a morte foi vencida. Espírito Santo, sopra sobre nós. Espírito Santo, sopra sobre as áreas áridas do meu... Nossa Senhora! Espírito Santo, sopra sobre as áreas áridas do meu coração. Dá-me a graça de nascer de novo hoje, com a coragem de quem sabe que a morte foi vencida. Espírito Santo, sopra sobre as áreas áridas do meu coração. Dá-me a graça de nascer de novo hoje, com a coragem de quem sabe que a morte foi vencida. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de todos os santos e santas, Santa Faustina, Kowalski, São João Paulo II, o Deus Todo-Poderoso, na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos uma abençoada segunda-feira
Nos encontramos amanhã, terça-feira.